E se eu te dissesse que a Amazônia não é apenas uma floresta imensa, mas o túmulo silencioso de civilizações tão avançadas quanto os maias e os egípcios? Por muito tempo, nos ensinaram que a Amazônia era apenas um território selvagem, intocado, habitado apenas por pequenas tribos isoladas. Mas a ciência moderna e a arqueologia estão virando essa ideia de cabeça para baixo. Sob as copas das árvores e o chão coberto de raízes, estão sendo revelados vestígios de cidades perdidas, impérios que floresceram e depois desapareceram, e conhecimentos ancestrais que ainda hoje surpreendem. Neste vídeo, vamos mergulhar na história oculta da Amazônia, explorando civilizações esquecidas, sabedorias transmitidas por gerações e os enigmas que podem mudar tudo o que sabemos sobre a floresta e sobre nós mesmos. A Amazônia é gigantesca, são mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta, cobrindo quase metade da América do Sul. Dentro dela, vive a maior biodiversidade do planeta. Mas além dos animais, das plantas e dos rios intermináveis, a Amazônia também guarda segredos humanos. Durante séculos, exploradores ficaram fascinados com a ideia de que ali poderia existir algo grandioso escondido. Cidades de ouro, impérios fabulosos, riquezas incalculáveis. Não é à toa que surgiram tantas lendas, algumas exageradas, outras talvez baseadas em fatos reais. O mais curioso é que por muito tempo, os cientistas rejeitaram essa ideia. Acreditava-se que a floresta era hostil demais para abrigar sociedades complexas. A imagem comum era de pequenos grupos de caçadores e coletores, espalhados em cabanas de palha. Mas hoje, essa visão está mudando radicalmente. Descobertas arqueológicas recentes revelaram estruturas imensas, como os geoglifos, enormes desenhos geométricos no solo, visíveis apenas de cima, semelhantes às linhas de Nazca, no Peru. Esses geoglifos, encontrados no Acre, datam de mais de 2.000 anos atrás. Eles não são obras do acaso. Demandaram planejamento, organização social e muito trabalho coletivo. Além disso, estudos com tecnologia LIDAR, que usa laser para mapear o terreno abaixo da vegetação, estão revelando redes de estradas, muralhas e até pirâmides escondidas pela floresta. Algumas dessas construções são tão grandes que poderiam abrigar dezenas de milhares de pessoas. Essas descobertas sugerem que a Amazônia foi lar de populações densas, cidades conectadas entre si e culturas complexas que dominaram técnicas agrícolas e de engenharia sofisticadas. Isso desmonta a velha ideia de que a floresta era um território virgem. Ela foi, na verdade, um espaço moldado por sociedades avançadas. Os povos da Amazônia nunca foram apenas sobreviventes em meio a uma selva hostil. Eles desenvolveram um conhecimento profundo e íntimo da floresta. Esse saber é transmitido até hoje através da tradição oral, dos rituais e das histórias contadas em volta da fogueira. Imagine um laboratório a céu aberto com milhares de espécies de plantas medicinais. Foi exatamente isso que os povos indígenas construíram. Eles sabiam quais plantas curavam feridas, quais aliviavam a dor, quais poderiam ser usadas em rituais espirituais. Um exemplo famoso é a ayahuasca, utilizada em cerimônias que conectam corpo e espírito. Esse conhecimento é fruto de séculos de experimentação, observação e transmissão oral. Mas a sabedoria não era apenas médica, era também espiritual e ecológica. Esses povos viam a floresta como um ser vivo, uma mãe protetora. Cada árvore tinha espírito, cada rio tinha voz, cada animal era parte de um equilíbrio maior. Essa visão moldava não apenas a religião, mas a maneira como organizavam a vida em comunidade. Um dos personagens mais famosos ligados a esse mistério é o explorador britânico Percy Fawcett. No início do século XX, ele acreditava na existência de uma cidade perdida, que chamou de Cidade Z. Ridicularizado por muitos, Fawcett desapareceu na selva em 1925, alimentando ainda mais a lenda. Na época, suas ideias pareciam fantasiosas, mas hoje, com as descobertas de grandes construções, estradas e sistemas agrícolas, muitos arqueólogos estão reavaliando a hipótese de Fawcett. Será que a tal Cidade Z era apenas um símbolo para algo real, um vestígio de civilizações que realmente existiram e floresceram na Amazônia? O mais intrigante é que os relatos indígenas, ignorados por séculos, já falavam de cidades imensas e de impérios esquecidos. A ciência
agora, começa a dar razão a essas histórias. Uma das descobertas mais impressionantes é a chamada Terra Preta de Índio. Trata-se de um solo fértil, criado artificialmente por populações antigas. Ele é composto de carvão, restos orgânicos e outros elementos que tornam a terra extremamente produtiva, muito mais do que o solo pobre e arenoso típico da floresta. Esse milagre agrícola permitiu que populações cultivassem alimentos em grande escala, sustentando cidades com milhares de habitantes. Mais surpreendente ainda, essa terra preta permanece fértil até hoje, mesmo séculos depois. Isso mostra que os povos amazônicos não eram apenas sobreviventes, mas engenheiros ambientais sofisticados. Eles dominavam técnicas que ainda hoje a ciência moderna não consegue reproduzir com a mesma eficácia. Imagine o impacto disso. Soluções criadas no coração da floresta poderiam ajudar a resolver problemas de agricultura e sustentabilidade no mundo atual. Mas há um problema enorme. A floresta que escondeu esses segredos por milênios está sendo destruída rapidamente. Cada árvore derrubada, cada pedaço de terra queimado, pode estar apagando para sempre pistas dessas civilizações. É como se a história estivesse escrita em um livro, mas alguém estivesse arrancando as páginas antes que pudéssemos lê-las. A Amazônia não guarda apenas biodiversidade, ela guarda a memória de povos inteiros. Se perdermos isso, perderemos também uma parte essencial da história humana. Apesar dos riscos, há uma corrida contra o tempo. Arqueólogos e cientistas estão usando tecnologias avançadas para explorar a floresta sem destruí-la. O lidar, por exemplo, já revelou cidades gigantes na Bolívia e no Brasil. São descobertas que poderiam reescrever livros de história. Ao mesmo tempo, os povos indígenas de hoje continuam a ser guardiões desse conhecimento. Seus mitos, tradições e práticas de manejo da terra podem conter pistas valiosas sobre como seus ancestrais viveram. Eles são a ponte viva entre o passado e o futuro da Amazônia. E não podemos esquecer dos artefatos misteriosos encontrados em escavações, cerâmicas elaboradas, esculturas enigmáticas, ferramentas que revelam sociedades muito mais avançadas do que imaginávamos. Tudo isso nos leva a uma conclusão surpreendente. A Amazônia nunca foi apenas uma selva intocada. Ela foi palco de civilizações complexas, engenhosas e conectadas com a natureza de uma forma que ainda hoje nos deixa perplexos. Essa revelação muda completamente a forma como enxergamos não apenas a floresta, mas também a própria humanidade. O que chamamos de progresso talvez já tenha sido alcançado, de maneiras diferentes, por povos que desapareceram sem deixar rastros claros. A Amazônia é ao mesmo tempo um museu vivo e uma cápsula do tempo, mas a chave para abrir esse cofre está se perdendo diante de nossos olhos. Os mistérios da Amazônia não são apenas histórias de exploradores perdidos ou lendas indígenas. São fragmentos de um passado real que mostram como a humanidade é capaz de se adaptar, criar e florescer mesmo nos ambientes mais desafiadores. Ao revisitar essas civilizações e valorizar a sabedoria ancestral, nós não apenas descobrimos de onde viemos, mas também para onde podemos ir. A floresta pode guardar respostas para problemas modernos de saúde, agricultura e sustentabilidade. A Amazônia não é apenas o pulmão do mundo, ela é também um coração pulsante da história humana. Quer continuar explorando mistérios ocultos como esse? Então veja agora o próximo vídeo que está aparecendo na tela.